Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou dar uma aula aqui para vocês sobre eletromagnetismo, tá? Eu sei que em 15 minutos eu não vou conseguir transmitir todo o conteúdo sobre eletromagnetismo, mas quando você falar de eletricidade, sempre vai ter eletromagnetismo, tá? Campo eletromagnético, lei de Faraday, tá? Toda vez que uma corrente elétrica percorre um cabo, em volta dele tem um campo eletromagnético, tá? Então, os ímãs são um exemplo de eletromagnetismo natural, tá? Tem ímã, tá? Um motorzinho e tem um eletromagnetismo artificial, tá? Como as bobinas. Bobinas criam um ímã natural, artificial, assim como os motores funcionam como bobinas que são ímãs artificiais, tá? Variáveis. O transformador, ele também tem o mesmo princípio de eletromagnetismo, relações de transformações, tá? Então, acontece uma indução dessa bobina nessa bobina por campo eletromagnético, tá? Não há um contato aqui dentro do transformador de uma bobina com a outra. No caso desse transformador aqui, ele é um transformador 110, 220 para 12 volts, 9 volts, tá? De saída, tá? Então, as bobinas estão roladas num único núcleo e o campo magnético se fecha por essas chapas aqui de ferrite, né? E que fecha um campo magnético. Uma bobina transfere para outra por indução eletromagnética o sinal elétrico que sai transformado entra 220 e sai 12 volts alternado, que é retificado indo para a ponte retificadora, depois se transforma em corrente contínua, tá? Então, pretendo falar com vocês aqui nessa aula sobre eletromagnetismo nas bobinas também, né? Por exemplo, você tem uma bobina, essa bobina aqui ela cria um campo eletromagnético pelo causa da quantidade de voltas, né? Então, quanto mais voltas tiver, maior vai ser o campo eletromagnético, tá? Então, quando circular uma corrente elétrica através dessa bobina aqui, ela vai produzir um campo eletromagnético em volta dela, de acordo com a quantidade de voltas, de acordo com a quantidade no diâmetro do fio, tá? Então, vamos para a nossa aula aqui. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Então, agora você já sabe que o que é eletromagnetismo, tá? Eletromagnetismo é indução eletromagnética que acontece através das chapas sem contato elétrico, que transforma uma entrada 220, por exemplo, numa 12 volts, 110 volts, tá? Por indução, simplesmente por uma proximidade, tá? Por linhas de força eletromagnética, tá? Então, sempre quando se falar em eletricidade, vai ter que falar sobre isso. Lembrando que o campo eletromagnético ele só vai ser oscilante quando a tensão for alternada. Quando a tensão for contínua, não acontece uma transmissão de campo eletromagnético para o outro variável, tá? Porque a ideia a oscilação é muito importante. No caso nosso, 60 Hz, que é o caso da usina Itaipu, que transmite para nós, que cria um campo eletromagnético variável, e esse campo eletromagnético chega nas bobinas forte, fraco, e é transmitido para outra bobina através de indução, tá? De linhas de força. Então você tem lei de Lenz, tá? Corrente induzida com sentido oposto ao campo magnético, regra da mão direita, corrente e campo. Você tem uma corrente elétrica e tem um campo eletromagnético em volta de um fio. Tá? As transmissões de telecomunicações eletromagnéticas também, celular, Wi-Fi, tudo que envolve transmissão eletromagnética, satélite, tudo é campo eletromagnético, tá? Transformador abaixador, transformador elevador, transformador de aterramento e de isolamento, indução magnética e fluxo de correntes, fios esmaltados, que é esse que a gente usa para poder fazer a bobina, o fluxo magnético, a quantidade de fluxo magnético que vai ter numa bobina, né? Isso tudo é calculado, tá? Por matemática, tem um monte de coisas, tá? Ímãs naturais, ímãs artificiais, ímãs naturais que tem na natureza, né? A magnetita, ímãs artificiais no caso das bobinas, chapas de silício E e I que formam que fazem com que a gente consiga encaixar a bobina dentro, tá? Então tem um monte de lei, tá? De regra que
de campo elétrico, a variação, né, em função do tempo, tá? Variação do fluxo, depende da área, tá? O campo magnético, o ângulo, a área, tudo isso tem um cálculo, tá? Porque precisa, por exemplo, você saber a força que vai ter um fluxo magnético, né? Um campo magnético, de acordo com o fluxo, de acordo com o tamanho, a quantidade de voltas, tudo isso é medido, tá? Aqui nós temos a nossa chapinha E, e a chapinha I, a bobina vai enrolada aqui no meio, as duas bobinas, e através dessas chapas se fecha o campo magnético, tá? Que forma o transformador, abaixador ou elevador, abaixador ou elevador da quantidade de voltas que você coloca nas espiras, tá? Tá bom? Eu tenho que falar um pouco rápido porque senão a gente não fala tudo, tá? A gente tem que falar 15 minutos para fazer isso aí para vocês. Então você tem aqui a onda eletromagnética, tá? Então essa onda eletromagnética é a onda que viaja pelo espaço, que chega no seu celular, que vai do seu celular para o satélite, do satélite para outro celular. Essa onda, esse fluxo magnético é o fluxo magnético que sai das bobinas, tá? Só que ele não tem força para poder viajar no espaço, ele tem um campo magnético local, no caso do transformador, no caso do satélite, do celular já é outro tipo de coisa, tá? Uma onda eletromagnética que viaja pelo espaço, que viaja através do vácuo, que viaja através dos materiais, tá? Então, tudo isso tem uma conta para calcular, tá? A variação alternada, a corrente, o campo magnético e a corrente elétrica no cabo, a frequência depende da fonte geradora, tá? No caso do nossa usina Itaipu, tem 60 Hz, tá? Então tudo isso é calculado, tá? A onda eletromagnética, ela tem um campo elétrico e um campo magnético. Ela cria um campo elétrico e induz um campo magnético, e o campo magnético induz um campo elétrico, tá? Um campo magnético e um campo elétrico e um campo eletromagnético, um campo elétrico e um campo eletromagnético. E assim ela vai se realimentando no infinito, tá? Ela propaga-se no infinito, tá? Então isso aqui foi controlado pelo homem, isso aqui é um fenômeno natural, isso aqui não foi invenção do homem, isso aqui existe na natureza, tá? Para quem é cristão, quem acredita em Deus, então Deus que fez a natureza, tá? O homem controlou esse fenômeno, e através do controle desse fenômeno se chegou às transmissões de satélite celular, tá? De transformador, eletricidade, tudo, tá? Velocidade da onda no vácuo, tá? Tem tudo aqui, tá? Depois eu vou deixar essas folhas todas aqui para você estudar, para você olhar com calma. Isso aqui é só um overview mesmo, tá? Uma visualização para você, tá? Então a onda eletromagnética, ela também sofre reflexão, refração, difração, interferência, tá? Ela também sofre essas coisas todas, tá? É uma onda eletromagnética, uma lei física, tá? Ela se propaga no infinito, ela é livre, tá? Ela não tem massa, tá? Massa zero, viaja na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Tá bom? Então isso aqui é a imagem dela, tá? Um campo elétrico, um campo magnético que se realimenta e se propaga e chega até o seu destino, tá? Então, campo elétrico, um campo eletromagnético. Campo elétrico, campo eletromagnético, ela induz, tá? As ondas eletromagnéticas são oscilações de campos elétricos e magnéticos que transportam energia e informação de um lugar para o outro, ou seja, é a transmissora de interações à distância com a velocidade da luz, tá? Por isso que chega automático. Você fala luz no seu celular, tiver alguém lá em Minas Gerais, em outro estado, em outro país, e vai escutar automático, tá? Porque ela viaja na velocidade da luz. É essa onda aqui que carrega a informação da sua voz, imagens, tudo que é feito através das ondas, tá? Campo elétrico, campo eletromagnético. Aqui nós temos as fórmulas, tá, da lei de Gauss sobre a integral de campo elétrico, tá, com a área, tá. Você tem aqui uma área, tá, você medir a distância dessa área, para você medir a força desse campo elétrico. Então tem aqui a fórmula as equações de Maxwell, tá. Maxwell percebeu as relações entre a lei de Gauss para o magnetismo, lei de Ampère e lei de Faraday. Tudo isso aqui é cálculo matemático e cada um desenvolveu uma parte e o Maxwell percebeu as relações entre essas partes e criou essa visão aqui, tá? Tudo isso aqui refere ao fluxo magnético, campo eletromagnético, corrente, lei de Ampère, tá?
tudo isso daqui leva um tempinho para ser explicado, tá bom? Então, mas tudo isso aqui foi medido. O campo eletromagnético, as ondas eletromagnéticas, a quantidade, como que se transmite, como que se recebe, tá bom? Aí foi inventada uma eletrônica para poder constante de Planck, frequência, tá? Tudo isso aqui, tá? Como que é feito o fio percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor, tá? Então o campo magnético é uma onda que fica em volta do fio. Então a onda eletromagnética ela é uma informação, tá? Uma informação como a voz, como tudo que existe no campo elétrico, né? No campo da eletricidade. Uma coisa legal aqui também é que se foi estudado, né, que menos com menos cargas eletromagnéticas, elétrons se repelem, mais com mais se repelem, menos com mais se atraem, né? O fóton é uma onda partícula, tá? Isso aí é uma onda, é uma partícula andando a 300 mil quilômetros por segundo, é uma radiação eletromagnética, tá? Então, quando descarga atômica acontece a liberação de um fóton, tá? Quando acontece uma interação entre cargas elétricas negativa e negativa, positiva, o núcleo do átomo, tá? Com outro átomo, acontece uma radiação eletromagnética e libera um fóton, tá? Um fóton já é uma energia, uma radiação, uma coisa que não tem massa, tá? Que viaja nas ondas Wi-Fi, o Sol, as ondas do Sol, tá bom? E tem aqui também o primeiro experimento que foi feito, tá? O que acontecia? O cara criava uma faísca aqui e através dessa faísca, através das ondas eletromagnéticas geradas, e fazia uma outra faísca aqui longe. Então foi a primeira transmissão, o primeiro experimento, né? Henry Rudolph, experimento de Hertz, conseguiu comprovar com lupa que quando se gerava uma faísca aqui, tá? Esfera capacitiva, uma bobina, e quando gerava uma faísca aqui, essa faísca irradiava uma onda eletromagnética que tinha, aqui do outro lado tinha duas bolas metálicas, um receptor, detector e manifestação da onda visível através de uma lupa. Era possível ver que como gerava uma faísca aqui, conseguia gerar uma faísca aqui. Então transmitia através de ondas eletromagnéticas, através dessa faísca aqui, uma faísca aqui através de um aro metálico com duas bolinhas esféricas que conseguia captar a uma distância pequena, né, de metros, mas que já era a comprovação de que a onda eletromagnética existia e que se propagava no espaço, no vácuo, e através de energia elétrica, tá? Uma bobina de Rudolph de alta tensão, né? Uma corrente elétrica que através dessa faísca aqui, que era um emissor, né? Um transmissor, né? Para um receptor detector, uma argola com duas bolas esféricas, e recebia a onda eletromagnética pelo espaço por manifestação de onda, tá? Onda eletromagnética, uma partícula que não tem massa. Então, através dessa bobina de alta tensão, conseguia-se gerar ondas eletromagnéticas. Então, esse foi o experimento inicial de James Clerk Maxwell. Não demonstrou. O experimento de Hertz conseguiu comprovar, tá, que era possível fazer isso aqui. Então, aqui já começa a acontecer o início da transmissão eletromagnética, tá? Um fio enrolado, duas placas capacitivas, esfera capacitiva, um transmissor, e quando se ligava isso aqui, gerava uma faísca daqui para cá, e essa faísca em alta tensão conseguia irradiar no espaço uma faísca que chegava nessa outra bolinha, das duas bolas esféricas aqui, ondas eletromagnéticas, num receptor detector. Acontecia uma manifestação de onda visível, com lupa, lógico, né, que em pequenas proporções, mas já foi o início
do avanço da tecnologia de transmissão eletromagnética, tá? Não estou falando de fio não, estou falando de pelo ar, não é pelo ar não, é pelo vácuo, de no ar, no vácuo, no meio material, qualquer lugar. A onda eletromagnética se propaga por si mesma, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, que são 15 minutos, eu vou deixar essas folhas. Espero que você tenha conseguido ter uma noção básica sobre eletromagnetismo. Um bom dia para vocês, tchau, tchau.